É hora das informações do cenário policial, ocorrências policiais em destaque a partir de agora. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Lucas, mais uma vez. Boa tarde aos nossos internautas. A gente traz as repercussões de tudo que aconteceu nas últimas 48 horas. Final de semana bastante turbulento, com uma notícia de muito impacto para a nossa região. Pegou muita gente de surpresa. Fica aí que já já eu conto para você todos esses detalhes, porque antes, quem está acompanhando vai saber os primeiros detalhes desse time VIP de parceiro que está em destaque na nossa tela interativa vertical, aqui no Ocorrências Policiais. Para você que está acompanhando, está aí já o Winchester Clube de Caça e Tiro no município de Itapema. Posto Chiquinho no município de Tijucas, abastece e sente a diferença. Em São José e também com posto de atendimento aqui em Tijucas, Energiluz e Energiluz Design. Preste bem atenção porque na Manecar Veículos e Consórcios tem promoções especiais neste mês de novembro. E no Titico Despachante, o documento sai na hora. Você passa por lá, já faz a sua negociação e tenha tranquilidade de ser bem atendido e de sair com o documento assim, ó, rapidão, tá certo? Agora a gente traz as principais informações aí, a gente repercute as principais informações. E Lucas, o final de semana foi bastante turbulento por conta desta informação que realmente chocou a nossa região, né? Mais um caso de tentativa de feminicídio. A gente ainda diz tentativa, porque graças a Deus a mulher está viva. Embora Situação grave. Em estado grave, mas segue em observação. E aí a gente, a partir de agora, também faz um apanhado geral sobre esta situação, onde o marido de 59 anos, por motivos de ciúmes, acabou invadindo a casa que a mulher estava, recebendo visitas, tá? E, infelizmente, começou a agredi-la, começou a desferir golpes, se não bastasse, pegou um facão e aí desferiu mais golpe nesta mulher que tem 53 anos. Olha, os ferimentos foram tão violentos que ela chegou a ter um dedo decepado, Lucas. Meu Deus, gente. Isso na Tranquila Major Gercino. E isso aconteceu na cidade de Major Gercino. O homem, depois de cometer toda essa atrocidade, acabou fugindo a pé por um matagal. A polícia tentou localizá-lo, fez algumas ações na tentativa de encontrá-lo ainda na noite de sábado, já amanhecendo para domingo, mas as tentativas foram em vão. A gente sabe que essas pessoas que moram em sítio, eles acabam conhecendo muito ali a região, então fica muito difícil o trabalho da polícia quando acontece uma situação como esta. A gente até tentou contato hoje com as autoridades policiais para saber exatamente que pé que está essa situação, se as buscas por este homem continuam ou se a partir de agora passa a ser somente um trabalho investigativo da Polícia Civil, mas até o momento a gente só sabe que este homem continua foragido. E é importante também ressaltar para quem está em casa, a partir de agora a Polícia Militar não continua as buscas porque já passaram as primeiras 24 horas do crime, então ele não poderia mais ser preso em flagrante. Então a Polícia Civil trabalha na investigação, a Militar só entra nessa situação se a Civil for acionada de alguma forma e conseguir localizar esse homem, a polícia pode até o local. Vai dar auxílio na prisão, né? Exato. Mas a prisão em flagrante agora já não é mais possível. Bom, se tu está falando de prisão em flagrante, que já passou as 24 horas, aí hoje nós fomos também ouvir de alguns advogados para saber que tipo de crime esse homem deve responder depois de ser preso, então, né? E a situação pode ser mais agravada ainda em relação ao estado de saúde da mulher. Mas nós ouvimos um pouquinho mais cedo o advogado criminalista, o doutor Matheus Guinzani, que vai dar detalhes, então, sobre que tipo de crime imputa para este caso. É bem difícil dizer nesse momento qual vai ser exatamente a capitulação que o Ministério Público vai dar. Pelo que eu vi da matéria, o único contato que eu tive até agora foi da apuração que o VIP Social fez. Eu não tive acesso ao inquérito, ao auto de prisão, nada. Aliás, nem tem prisão, né? Mas pode ser, sim, um feminicídio tentado, pode ser uma lesão corporal grave,
vai depender muito da apuração daqui para frente, né? Tem que ser verificado o dolo desse agente, se teve dolo, se não tem nenhuma causa que exclua a culpabilidade dele. Tudo isso tem que ser verificado antes de definir qual é o crime que ele vai responder. Mas, num primeiro momento, daquilo que a gente está acostumado a ver, parece ser, sim, um feminicídio tentado. O crime de feminicídio é um crime de homicídio quando praticado contra a mulher em razão da sua condição de mulher. Condição de gênero mesmo, né? E o ambiente doméstico atrai essa condição. Pelo que eu vi da matéria, são companheiros ou marido e mulher. Então, naturalmente, vai atrair essa condição para o caso, né? Por isso que nós chamamos de feminicídio. Bom, a gente sabe que ele fugiu. Como que funciona caso ele se entregue ou caso ele seja capturado? Tem alguma diferença na hora da pena? Olha, eu estou falando tudo em hipótese aqui, né? Não sou advogado do caso, pelo menos não até agora, e todo o meu contato é com o que a imprensa apurou. Então, o que eu posso dizer, com base na lei, de forma abstrata, é que, para o efeito da pena dele, não é relevante. Agora, pode ser relevante para a decisão sobre uma prisão antes da sentença penal condenatória. Existe um dispositivo no Código de Processo Penal que fala da garantia da aplicação da lei penal, né, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Eventualmente, e veja, eu estou falando muito em hipótese mesmo, alguém pode entender que esse sumiço dele pode ser uma tentativa de fuga, e isso justificar uma prisão preventiva. Por exemplo, veja, eu estou falando muito em hipótese mesmo, tá? Não dá para falar com absoluta certeza sem ter acesso aos autos do inquérito. Mas, para a pena, não tem uma relevância tão grande o fato de ter fugido. Isso se fugiu, né? Para ver como isso é discutível nesse momento. Ô Lucas, tu entendeu ali que nesse momento é até difícil para os advogados dizerem alguma coisa de concreto. Por quê? Porque ele ainda está foragido. Então, existem muitas pontas soltas nesse caso de investigação. E como a gente também ressaltou ali no início, que devido à situação ou à gravidade dos ferimentos desta mulher, tudo pode piorar, né? É verdade. Eu sempre falo isso às quintas-feiras aqui, quando a gente tem um quadro sobre as dicas do mundo contábil, é importante porque é um meio muito complexo, né? Então, quando a gente traz um advogado por aqui esclarecendo algumas dessas informações de uma maneira mais popular, digamos, para que a população, para que a comunidade, para que os internautas também possam entender, é sempre muito importante, sempre bem-vindo por aqui. E né, o caso é tão grave, né, Lucas, que também não está aí isento de um possível júri popular, Verdade. que pode acontecer devido à gravidade da situação. Pode ser que sim, pode ser que não, mas a gente sempre reforça que, por enquanto, a polícia continua, ou a partir de agora, começa, né, a investigar este caso para tentar fazer a prisão e aí sim o desenrolar da história. Como o advogado Dr. Matheus explicou ali, pode ser que acarrete em muitas penas ou em alguns casos que revertam em penas muito maiores. E até júri tem muita água para rolar ainda. Tem muita coisa, né? Bom, a gente vai também trazer uma conotação rápida aí de tudo que aconteceu nesse final de semana, Lucas, nesse cenário policial, que muita coisa também aconteceu. Giro, né? Não dá para a gente trazer todas as notícias aqui, mas já estampamos o site na tela para que os nossos internautas possam aí ter a noção de tudo que aconteceu. Ó, a gente já com o site aberto aí, a gente tem as informações de tráfico de drogas, são muitos casos de tráfico de drogas que tem. Ó, traficante conhecido já pela Polícia Militar, então foi pego novamente, é figurinha carimbada e a gente ressalta muito sobre essas figurinhas carimbadas que sempre são destaques aqui no cenário policial, né? Sacola com drogas, arma falsa encontrada às margens de rio. A gente está falando desse caso agora, ó, sobre a mulher brutalmente espancada, o motorista que perdeu o controle em uma curva e o carro caiu com 3 pessoas em um rio. Teve homem preso por tentar furtar peças de carne, gente. Peças de carne e também de Nutella em um supermercado. Estou vendo por aqui também, ó, um assaltante entrou em um mercado, furtou dinheiro e maços de cigarro. Isso aí é uma pincelada geral de tudo que está no site, né? Os nossos internautas podem daqui a pouquinho voltar lá, conferir todas as notícias completas e ler na íntegra para ficar muito bem informado. E eu Os mais variados crimes. encerro por aqui, porque são muitos casos, não dá para a gente trazer todos numa
velocidade tão rápida, mas a gente traz um apanhado geral para que os nossos internautas fiquem bem informados. Valeu, Júnior. Obrigado. Então tá, no oferecimento desse time VIP de parceiro, Ocorrências Policiais fica por aqui. Mas amanhã tem muito mais notícias. Vocês acompanham dentro do Jornal VIP. A gente se vê. Tchau.